Nesta passagem do Evangelho de Mateus, Jesus oferece ensinamentos fundamentais sobre o custo do discipulado e a importância de confessar publicamente a fé. O texto se encontra no capítulo 10, versículos 32 a 42, e faz parte de um discurso onde Jesus prepara seus discípulos para as provações e desafios que enfrentarão ao proclamar o reino de Deus. Jesus não apenas dá instruções sobre como devem agir, mas também alerta sobre as dificuldades, inclusive os conflitos dentro das próprias famílias, que podem surgir quando alguém escolhe segui-lo. Esse texto é repleto de significados espirituais profundos e nos leva a refletir sobre o papel que Cristo deve ocupar em nossas vidas, a renúncia necessária para segui-lo e a promessa de recompensas eternas. Vejamos a transcrição desse poderoso trecho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 32 a 42. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, em qualidade de profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo, em qualidade de justo, receberá recompensa de justo. E quem der ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. No contexto mais amplo do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, Jesus envia os 12 discípulos para pregar o Evangelho do Reino de Deus. E ao longo deste discurso, ele oferece orientações detalhadas sobre o que eles devem esperar. Nos versículos 32 a 42, Jesus fala sobre o compromisso radical que seus seguidores precisam ter, ressaltando as implicações de reconhecê-lo ou negá-lo publicamente. Jesus começa com uma advertência clara: quem o confessar diante dos homens, ou seja, quem declarar publicamente sua fé em Cristo, será reconhecido por ele diante de Deus Pai. Esse reconhecimento é uma das maiores promessas da Bíblia, pois assegura que os discípulos, ao serem fiéis na terra, terão a aprovação de Cristo no céu. Em contrapartida, quem negar Jesus será negado no julgamento final, enfatizando a gravidade de não reconhecer o Senhor publicamente. Nos versículos seguintes, Jesus afirma que não veio trazer paz, mas espada. Isso pode parecer contraditório à primeira vista, já que Jesus é conhecido como o Príncipe da Paz. No entanto, ele está destacando que o Evangelho inevitavelmente causa divisões. A mensagem de Cristo é uma convocação para escolher entre o reino de Deus e os valores do mundo, o que frequentemente resulta em conflitos, até mesmo dentro das famílias. Jesus enfatiza que o amor e a lealdade a Deus devem ser maiores do que qualquer outro laço humano, inclusive os familiares. A seguir, Cristo usa a expressão tomar a cruz, que na época significava aceitar uma sentença de morte, para ilustrar a necessidade de estarmos dispostos a sofrer e até morrer por ele. Carregar a cruz simboliza a renúncia total de si mesmo e o sacrifício por amor a Deus,
algo essencial no discipulado. Jesus também fala sobre achar a vida e perder a vida. Isso se refere àqueles que tentam preservar sua vida ou conforto pessoal à custa da fé em Cristo. Esses, no fim, perderão a verdadeira vida, que é a comunhão com Deus. Em contrapartida, aqueles que estiverem dispostos a perder a vida por amor a Jesus encontrarão a vida verdadeira e eterna. Nos últimos versículos, Jesus destaca a importância de receber e acolher aqueles que pregam a palavra de Deus, dizendo que quem recebe um profeta ou um justo será recompensado. Isso reforça a ideia de que os pequenos gestos de bondade feitos em nome de Cristo, como dar um simples copo de água, serão reconhecidos por Deus. Cada ato de amor e generosidade, por menor que seja, tem um grande valor no reino dos céus. A mensagem presente nos versículos 32 a 42 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus nos convida a refletir profundamente sobre o compromisso com Cristo. O chamado de Jesus não é fácil, mas é claro. Ele deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, acima de qualquer laço familiar ou desejo pessoal. Confessar Jesus diante dos homens é um desafio, especialmente em um mundo que muitas vezes rejeita os valores cristãos. Porém, a promessa é grandiosa. Seremos confessados por Cristo diante de Deus Pai, e isso nos dá a força necessária para enfrentar qualquer adversidade. O conceito de tomar a cruz representa a disposição de aceitar sacrifícios e sofrimentos que acompanham a caminhada cristã. Não se trata de buscar o sofrimento, mas de aceitar as dificuldades com coragem e fé, sabendo que, ao perdermos nossa vida por causa de Cristo, encontraremos a verdadeira vida que Ele nos oferece. Além disso, a passagem nos lembra que nossos atos de bondade, por mais simples que sejam, como oferecer água a um discípulo, têm um valor imenso diante de Deus. Isso nos ensina que o amor e o serviço ao próximo são fundamentais para aqueles que seguem a Cristo, pois ao ajudar os outros, estamos servindo ao próprio Senhor. Os versículos 32 a 42 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus nos trazem um chamado à fé comprometida e corajosa. Jesus deixa claro que seguir seus passos exige renúncia, sacrifício e até a disposição de enfrentar divisões e conflitos. O discipulado cristão não é uma jornada de conforto, mas a recompensa prometida é maior do que qualquer sacrifício terreno: ser reconhecido por Cristo diante de Deus. A lição de hospitalidade e cuidado com os outros também é um ponto central. Jesus nos ensina que até os menores gestos de bondade, feitos por amor ao próximo e por causa de Cristo, têm um valor eterno. Portanto, somos chamados a amar, servir e ser fiéis em todas as circunstâncias, certos de que Deus vê e recompensará nossos atos. Vamos orar, Senhor Deus, Todo-Poderoso, em Tua infinita misericórdia, ajuda-nos a confessar o nome de Jesus diante dos homens, sem medo ou hesitação. Que possamos colocar o Teu reino acima de tudo, até mesmo de nossas próprias vontades e relacionamentos. Dá-nos a força para carregar a nossa cruz e seguir os Teus caminhos, mesmo quando eles forem difíceis. Ensina-nos a sacrificar a nossa vida por amor a Ti, confiando na Tua promessa de vida eterna. Que possamos ser generosos e compassivos com nossos irmãos e irmãs, acolhendo e servindo a todos com amor. Concede-nos a graça de sermos reconhecidos por Ti no dia do julgamento. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo da Tua verdade e do Teu amor, e que possamos encontrar em Ti a paz e a salvação que só Tu podes oferecer. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer.
Os aguardo na próxima mensagem. Peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.